há um tesouro submerso na costa brasileira. A descoberta do pré-sal, ela é considerada um dos grandes acontecimentos na indústria mundial do petróleo. Que sejam 100 bilhões de barris, nós estamos falando de ter praticamente um Iraque no nosso litoral. Mas extrair essa riqueza das profundezas é um desafio para poucos. Um mergulho no desconhecido. Com grandes riscos imensos. Um desafio no limite do conhecimento humano. A viagem do homem para descobrir e produzir petróleo no fundo do mar é uma viagem que guarda semelhança com a viagem do homem para explorar o universo. A conquista dessa nova fronteira também traz uma grande ameaça. Não existem atividades imunes a acidentes. Se aconteceu no Golfo do México, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Com tantos riscos, vale a pena explorar essa nova fronteira? Você tem que desafiar aquilo que já existe de forma a construir o novo. E a expressão mágica é por que não? Aqui, a quase 7 mil metros de profundidade, está a maior reserva de petróleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos. Uma enorme área com 800 quilômetros de extensão e 200 de largura, que ficou conhecida como Província do Pré-Sal. Durante a separação dos continentes, há 130 milhões de anos, formaram-se grandes lagos entre eles. Ali viviam algas, bactérias e outros organismos que, depois de mortos, se depositavam no fundo e deram origem ao petróleo. Na medida em que houve a continuidade da separação dos continentes, começa a entrar a água do mar, ela fica confinada em determinados momentos e vai então criando essas grandes espessuras de sal. O sal estaria ali funcionando como um grande selo. Então todo o petróleo gerado e migrado na parte inferior desse sal teria enormes dificuldades de ultrapassá-lo. A primeira estratégia foi de coordenar um levantamento sísmico, aquisição sísmica 3D. Foi o maior levantamento 3D exploratório do mundo. Um navio que vai passando na superfície do mar e emitindo ondas, e essas ondas vão até o subsolo e são refletidas para a superfície e captadas por sensores na superfície. Não seria comparável a um ultrassom do subsolo. As imagens mostraram sinais de que abaixo da camada de sal poderia realmente haver reservatórios de petróleo. A partir daí desse modelo e do dado sísmico, o que falta é descer a broca e constatar que, de fato, aquele modelo, e lastreado pelo entendimento sísmico, pela interpretação sísmica, se configura numa realidade, né? Em dezembro de 2004, uma sonda de perfuração foi enviada para a região. O ponto indicado pelos geólogos para perfurar o primeiro poço foi chamado de Paraty. A expectativa era imensa, né? 2, 3 poços secos poderiam colocar essa ideia por mais 10 anos aí na prateleira. Uma broca é levada até o fundo do mar por uma coluna formada por segmentos de 30 metros cada, conectados um a um. Depois de um mergulho de 2.000 metros até o solo marinho, começa a perfuração. A primeira camada de rocha a ser atravessada na região do pré-sal tem aproximadamente outros 2.000 metros. E aí vem o grande desafio: a camada de sal. Existe sempre uma rivalidade, né, entre o sal e a perfuração. Na perfuração, o sal se transforma em matéria plástica, pastosa. O grande problema da perfuração do sal é o movimento que ele tem
quando submetido a condições de temperatura e pressão. Então o grande medo era o quê? Que durante a perfuração do sal, a gente também viesse a ter os problemas de fechamento de poço. Por quê? Porque a camada fecha como se fosse uma gaveta, né, de cisalhamento e prende a coluna. Se tudo der certo, passadas as camadas de rocha e sal, a sonda deve encontrar o reservatório de petróleo. Um reservatório de pré-sal ou um outro reservatório de petróleo qualquer, ele não é um lago de petróleo que a gente vai lá e o poço é um canudinho que a gente extrai o petróleo dessa forma. Então o petróleo está contido em rochas porosas, como se fosse uma esponja, e ao espremer aquela esponja ou a descomprimir aquela esponja, o óleo flui para a superfície. Tupi seria a prova de fogo de todo o projeto. Tupi foi algo fantástico, porque Tupi a gente ia atravessar uma camada de mais de 2.000 metros de sal. Isso até então a Petrobras nunca tinha perfurado uma situação dessa. Então nós nos preparamos realmente como se fôssemos preparar para uma guerra. O Gilberto voltou a ligar para mim e disse: olha, Carminati, corremos o outro grupo de perfis e, de fato, estamos constatando ali uma coluna de petróleo interessante, com fluido livre, mobilidade, portanto tinha reservatório e etc. Mover-se o mínimo possível nessas condições é essencial para a segurança da exploração. Ele está ancorado pela proa. São 7 âncoras de alta capacidade. Essa tecnologia de ancoragem em águas profundas e ultraprofundas foi desenvolvida e patenteada por engenheiros brasileiros. O sistema usa barcos de apoio para lançar âncoras no formato de torpedo ao fundo do mar. Cada uma pesa mais de 130 toneladas. Com o próprio peso, essas âncoras torpedo penetram até 400 metros no solo marinho e garantem uma capacidade de fixação de quase 1,5 milhão de toneladas cada. Locais como o pré-sal são de águas muito profundas, ultra profundas, que chegam até quase 3.000 metros. Então não tem como colocar uma estrutura fixa no fundo do mar. Então nós temos essas plataformas flutuantes, ancoradas, com várias linhas de ancoragem e dutos chamados risers, indo para a plataforma carregando óleo e gás. Mas ainda há um problema logístico que está tirando o sono dos engenheiros. O que fazer com a grande quantidade de CO2, o gás carbônico, misturado ao óleo e gás do pré-sal? O gás em solução, ele tem algum percentual, no caso de Tupi, uma faixa de 8 a 12% de um contaminante, que é o CO2. O gás carbônico é o principal vilão do efeito estufa, que é apontado por muitos cientistas como o responsável pelo aquecimento global. Por isso a preocupação de não liberá-lo para a atmosfera. Existe uma proposta de reinjeção desse CO2 para poder aproveitar esse CO2 para gerar energia no reservatório como um poço injetor. Poços de reinjeção já são utilizados na indústria do petróleo para aumentar a produtividade. A nossa tradição é injetar água do mar para manter a pressão dos reservatórios e garantir níveis altos de produção. Isso é fundamental, ainda mais no ambiente de águas profundas. Se a reinjeção do CO2 der certo, os engenheiros resolverão 2 problemas de uma só vez. Todas as descobertas já confirmadas no pré-sal brasileiro indicam que as reservas devem chegar a 16 bilhões de barris. E isso considerando apenas 25% da província do pré-sal. As previsões mais otimistas são de que ali existam até 120 bilhões de barris de petróleo e gás. Um tesouro que gera grandes perspectivas e também grandes riscos.